Oi, eu sou a Kézia Lopes, do segundo ano do ensino médio matutino, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o livro A Última Carta de Amor, da autora Jojo Moyes. O meu objeto é uma carta. O meu livro ele se passa em 2 décadas, os dias atuais e a década de 1960. Cada década tem uma personagem principal. A personagem principal dos dias atuais é Ellie, e a personagem principal de 1960 é Jennifer Stirling. Bom, vou começar falando sobre os dias atuais, porque o livro começa contando. Então, Ellie, ela tá passando por um momento difícil em sua vida amorosa. E também isso tá acarretando muitas coisas, porque ela tá apaixonada por John. John é um empresário e Ellie acha que ele largaria tudo pra ficar com ela, mas ele não faria isso. Ela era amante de John. E John não largaria a família, os filhos, tudo pra ficar com ela. E ela tava se iludindo com isso, achando que ele largaria. Então, ela começa a não tirar a cabeça de John e seus amigos ficavam alertando ela. Mas ela não ligava, ela achava que ele largaria sim tudo. E ela começou a não produzir tanto no seu trabalho. E um dia sua patroa mandou ela, tipo um sótão, pra trabalhar no banco de dados, procurar alguma matéria pra fazer essa matéria ir ao ar novamente. Então ela foi, e quando ela estava mexendo nos jornais antigos, ela encontra uma carta. Essa era uma carta de amor de Anthony pra Jennifer. E daí começa a contar a história de 1960. Jennifer era uma menina loira, linda, tinha olhos azuis e todas as jovens daquela época queriam ter a beleza que ela tinha. E ela era casada com Larry. Larry era um empresário, também muito bonito, e que ele dava tudo pra Jennifer, menos amor. Ele não dava carinho que a Jennifer gostaria de ter. Ele sempre menosprezava a Jennifer, deixava ela pra baixo. Mas um dia, Larry foi dar uma entrevista para Anthony. Anthony era um jornalista bem sucedido, também bem conhecido, que foi até a casa de Larry, porque Larry tinha marcado um jantar com Anthony e seus amigos mais próximos. Então, nesse jantar, Anthony conheceu Jennifer. E Anthony não estava se sentindo confortável porque ele não era do estilo de vida que Jennifer, Larry e os amigos deles eram. Anthony, ele era mais da classe média, digamos assim, e Jennifer da classe alta. E o erro de Anthony nesse jantar foi que ele bebeu, e Anthony não podia beber, porque Anthony tinha um sério problema com isso. E ele bebeu e ele começou a falar coisa com coisa, e no fim do jantar ele menosprezou muito Jennifer. Disse que ela não passava de uma mimadinha e essas coisas. E Jennifer ficou muito chateada e ele percebeu isso. E quando ele chegou em casa, ele dormiu, e no outro dia ele acordou disposto a provar para Jennifer que ele não era essa pessoa. Então ele manda uma carta para Jennifer e pede para Jennifer dar uma chance para ele provar que ele não era um idiota por completo. E Jennifer dá essa chance. E ali eles começam a trocar cartas, se encontrarem, e Anthony vira amante de Jennifer. E um dia, num desses encontros deles, Anthony decide contar para Jennifer que ele recebeu uma proposta de emprego em Nova York para ele trabalhar lá. Só que Jennifer não gostou da ideia e Anthony pediu pra ela ir com ele então. Só que ela também não queria ir com ele, ela não podia simplesmente abandonar Larry e ir com ele, mesmo que ela não amasse Larry e amasse a Anthony. Só que naquela época era tudo diferente, ela seria muito mal vista na sociedade, seus pais iam deserdar ela e ela não queria que isso acontecesse. Então ela ficou muito pensativa, eles tiveram uma breve discussão e foi cada um pro seu canto, não se falaram mais. Depois de uma semana sem olhar a caixa postal, Jennifer decide olhar a caixa postal e também mandar uma carta para Anthony. Ela manda uma carta pedindo desculpa por tudo que tinha acontecido, e quando ela entregou essa carta, ela recebeu outra. E essa outra carta estava dizendo que Anthony tinha aceitado a proposta de emprego e que estava indo para Nova York. Ela ficou muito sem saber o que fazer, e aí ela
Ela vai pra casa dela chorando e começa a fazer as malas. Só que quando ela acaba de fazer a mala, ela fica na dúvida: será que eu vou e começo uma nova vida ou será que eu fico aqui do jeito que tá? Então, a governanta da casa dela aconselhou ela a ir. E ela foi, só que ela não conseguia chegar na estação onde Anthony estava, porque estava chovendo e ela não conseguia chegar lá, não conseguia pegar táxi. Então ela vai até a casa de Felipe, que é o melhor amigo de Anthony, e Felipe pega o carro e vai levar ela até a estação. Só que quando eles estavam indo, como estava chovendo muito e Felipe estava com muita pressa, eles acabaram sofrendo um acidente. E Felipe morreu na hora. Jennifer ficou em coma no hospital e Anthony foi para Nova York. Anthony achava que Jennifer simplesmente não queria ter ido com ele não sabia que ela tinha sofrido um acidente. E quando Jennifer voltou desse coma, ela tinha perdido a memória. Ela não lembrava de nada, mas ela sabia que estava faltando alguma coisa. O seu marido tentava convencer ela que aquela era a vida dela, que ela era feliz com ele, que ele fazia ela muito feliz e a sua família também, mas ninguém queria tocar no assunto do acidente. Então, um dia ela estava andando pela casa, mexendo num livro e ela encontrou uma carta. E essa carta estava assinada como B. E era uma carta de amor para ela. E foi ali que ela sentiu que ela amava essa pessoa da carta e que ela precisava encontrar essa pessoa. E então ela começa a procurar por mais e mais cartas e ela vai encontrando. Até que um dia ela teve uma discussão com Larry e Larry fala para ela que ele sabe de tudo e que só estava escondendo tudo dela. E que Anthony tinha morrido naquele acidente. Mas não era Anthony, era Felipe. Nem Larry sabia que Anthony estava vivo. Só que, mesmo assim, ela ficou muito chateada e passaram-se 4 anos disso. Ela continuou casada com Larry. E como Anthony tinha o filho dele que morava em Londres, então ele foi para Londres visitar o filho dele. E ele acabou encontrando Jennifer quando ele foi visitar o filho dele. E eles se reencontraram, tiveram um remember e então ele pediu para ela ir para Nova York com ele. Só que ela saiu correndo, desesperada, e quando ele olha, ela tá com uma criança. Essa criança era filha dela e de Larry, e ela não podia simplesmente ir embora com a criança e tirar ela de Larry, porque Larry jamais daria guarda pra Jennifer. E nisso, Anthony fica muito mal, porque ele tem problema com bebida e ele começa a beber e passa muito mal e fica em coma no hospital. E enquanto ele tá em coma, Jennifer não sabe que ele tá em coma. Jennifer acha que ele já voltou pra Nova York. E enquanto ele tá em coma no hospital, Jennifer tá fazendo de tudo pra conseguir a guarda da filha dela, só pra ela. E para ajudar Jennifer, uma secretária de Larry acha um monte de papéis que provam que a empresa de Larry estava prejudicando pessoas, matando pessoas. Então isso faz com que ela consiga a guarda da criança. Quando ela conseguiu a guarda da criança, ela deixou a criança com a governanta e vai atrás de Anthony. E como ela não tinha achado Anthony em Londres, ela foi perguntar pro patrão de Anthony. O patrão de Anthony disse que ele estava em Nova York cobrindo a Segunda Guerra Mundial, mas era mentira. Anthony estava em coma no hospital. Então Jennifer vai e procura ele por tudo quanto é canto e não consegue achar lá durante a guerra, e ela acha que ele morreu na guerra. Então ela voltou para casa dela e desistiu de tudo e continuou casada com Larry. Só que aí voltou pro ano de 2013, os dias atuais, e Ellie tenta juntar as duas pessoas da carta e ela vai atrás procurando saber quem era Anthony e quem era Jennifer. E ela descobre que Anthony era o chefe desse sótão onde ficavam artigos velhos. E então ela consegue falar com Anthony. E então
Anthony se encontra com Jennifer e eles conseguem ficar juntos, mesmo quando estão bem velhos, eles conseguem ficar juntos e felizes para sempre. E Ellie, ela deixou de se iludir por John e então terminou tudo que ela tinha com ele, e ela estava agora sim se relacionando com um homem do seu emprego que dava o amor que ela queria. Foi isso.